Então, o objetivo desse vídeo aqui vai ser a gente falar a respeito do ataque ASHAP Roasting, tá? Ou ASHAP Roast, né? Que seria a extração de hashes ali de usuários de domínio, tá? E aí, assim, eu quero fazer isso de uma maneira bem prática e resumida, para que seja meio que no formato de tutorial mesmo, né? Então vamos lá, como é que isso funciona? Claro que tem vários conceitos por trás, mas a princípio o que a gente precisa ter de configuração, né, para que a gente consiga explorar essa vulnerabilidade, seria essa configuração aqui. Entrando aqui no nosso controlador de domínio, aqui, se a gente entrar em configurações de usuário, ele tem esse Do Not Require Kerberos Pre-Authentication, e dessa forma é possível fazer a extração de hash desse cara por meio de requisições Kerberos, tá? Ou seja, por meio ali da porta 88 geralmente, tá? E aí o que acontece? A gente consegue, por meio desse hash, quebrar esse cara aqui. Só para fazer o caminho completo, dentro de Users, tá? User 5, a gente dá um Properties e Account. Ao final aqui, descendo essa barrinha aqui, Do Not Require Kerberos Pre-Authentication. E aí, beleza. Bom, dito isso, a gente já entendeu o que é a vulnerabilidade, qual que é o objetivo, né? E aí, como é que a gente vai conduzir esse ataque aqui? Bom, primeiro, ele não vai funcionar propositalmente porque eu estou simulando um ambiente aqui no qual a minha máquina aqui, ela não tem acesso direto ao Domain Controller. A estrutura, né, a configuração do ambiente está da seguinte maneira. Temos a máquina do atacante aqui, tá? Tem um firewall na frente, o qual está fazendo um NAT daqui para dentro, ou seja, eu estou meio que simulando como se o atacante estivesse a partir de uma rede externa, tá? E aí, aqui, nós temos uma máquina vulnerável, qual a gente vai comprometer, mas a gente não vai entrar nos detalhes do comprometimento dessa máquina. A gente só vai pegar a shell dela e a partir dela a gente vai trabalhar ali para conseguir tá explorando o ASHAP Roasting, o ASHAP Roast, né? E aí aqui atrás também tem um Domain Controller, né, que é o qual a gente quer chegar nele. Aí a gente vai incorporar uma outra técnica aqui também, que é um encaminhamento de portas, e dessa forma a gente vai conseguir chegar nele de duas maneiras diferentes, né? Tanto da máquina já comprometida, quanto da máquina do atacante. Muito bem. Dito isso, como que isso funciona na prática? Vamos lá. Só para demonstrar, a gente parte do princípio que a gente já tem usuários válidos ali do domínio, né, enumerados, né? Tem diversas formas para fazer isso. Não entra no mérito desse vídeo. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Vamos lá. Precisamos informar aqui o nome do domínio, tá? Nesse comando aqui, né, nessa forma. E aí, a gente vai startar. Bom, como eu não tenho conectividade com o Domain Controller ainda, tá? Então a gente não vai conseguir conduzir isso. Então só estou demonstrando aqui para ficar entendível isso aqui para todo mundo. Vai dar timeout, não vou dar sequência aqui, só para a gente resumir. E aí, bom, beleza. Então vamos já direto para a nossa máquina. RL CMVP 3. A gente já tem a máquina comprometida aqui, a gente já tem a shell. Muito bem. Bom, fazendo só o café com leite aqui, ipconfig/all, que seria para a gente encontrar o nome do domínio completo, né, o FQDN completo. Ou existe uma outra possibilidade aqui também, que seria dessa maneira aqui, FQDN, e aí aqui my/FQDN, e aí a gente já consegue ver qual que é o nosso domínio. Bom, o próximo passo aqui seria a gente fazer o seguinte, a gente enumerar, ou a gente entender qual que é o IP responsivo ali por meio do Domain Controller. E aí, para a gente fazer isso, set type all, deixa eu só pegar uma referência aqui, ldap.tcp.dc.msdcs home.lab. E aí aqui a gente já tem a concatena, né, o nome do domínio aqui, a gente já tem qual que é o hostname do domínio, do Domain Controller, e qual que é o IP do Domain Controller, tá? Então dessa forma que a gente vai encontrar o Domain Controller na rede. Bom, muito bem. Então a gente já tem as informações necessárias para a gente conduzir o nosso teste, tá? E aí existem duas maneiras da gente fazer isso. Bom, primeiro, vamos lá. Eu vou baixar o Rubeus,
que é a ferramenta que a gente utiliza para fazer o ASAP Roasting, tá? E para fazer isso, basicamente, a gente precisaria da máquina aqui, aliás, da ferramenta aqui, e vamos baixar ela do nosso Linux. Eu vou chamar ruby.exe, tá? Só para... Eu já tenho essa ferramenta instalada aqui na minha máquina, né? Aliás, baixada aqui na minha máquina. E aí eu vou buscar ela lá. Legal. Já pegou aqui. Ok. Bom, e agora é tão simples quanto. Para a gente conduzir isso por meio de Windows, a gente vai fazer um ruby.exe ASAP roast. Somente. Bom, aqui a gente já conseguiu extrair um hash de senha do user 5, né? Do user 5, que é o usuário que tem aquela configuração mostrada no início do vídeo, tá? Legal. Bom, só que aqui, só para a gente formatar melhor essa informação aqui, a gente pode fazer o seguinte, format. Então, porque a hora que a gente for... Opa, ou melhor dizendo, faltou informar o log file. Vou colocar temp.txt só para... Legal, ele salvou no temp.txt. E eu só estou fazendo isso aqui por quê? Porque quando você pega esse cara aqui, copia direto e cola em um arquivo, ele tem esses espaços aqui, ó, que pode complicar a tua vida ali na hora de quebrar esse hash aqui. Então por isso que eu faço dessa forma aqui, para ficar fácil, né, de copiar e colar a informação ali e você não se perder na hora de quebrar o hash do usuário, tá? Bom, legal. Já pegamos o hash do usuário, que esse era o nosso objetivo. Agora, o próximo passo é a gente quebrar esse hash aqui, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar hash do user 5.john. Salvei esse conteúdo em um arquivo e a gente vai quebrar com o John agora. Word list. Vou informar uma Rockville Custom que eu mesmo montei só para, né, dado que esse aqui é um laboratório que eu montei, as passwords aqui eu coloquei elas um pouquinho diferente, então alimentei elas nessa outra word list aqui, tá? Aí basicamente, vou fazer o seguinte, vou colocar user 5.john. Muito bem, ele quebrou aqui, né, já achou o password, que era esse que é o nosso objetivo. Então o ASAP Roasting, ele é nada mais nada menos do que você pegar um hash de um usuário, né, cuja configuração tem que obedecer aquilo que a gente conversou no início do vídeo, tá? Lá no nosso domain controller. E aí, agora o próximo passo seria a gente demonstrar isso como que a gente faz, mas por meio da máquina do atacante, né? Mas aqui, por uma questão de como o ambiente está configurado, vai ser necessário que a gente faça o encaminhamento de portas, tá? E aí, vamos lá, como é que a gente faz isso daí? Primeira coisa, vamos lá no nossa toolkit, nossas ferramentas aqui. Eu vou baixar o Teasel na máquina, tá? Eu posso deixar o link dessas ferramentas todas aqui na descrição do vídeo, tá? Então a gente vai utilizar o Teasel. Para isso, mesmo esquema de antes. Vou baixar o Teasel nessa máquina aqui. 8.0.7.6 teasel.exe e eu vou chamar de ch.exe. Então, ó, ch.exe. Legal. Ele baixou. Venho buscar aqui, muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Vamos lá. Eu vou colocar aqui o nosso Teasel no lado Linux. Tá? Para isso eu vou precisar de um binário Linux, né, por motivos óbvios. E aí eu vou subir ele aqui em modo server. Server. Vou subir ele numa porta. Essa porta aqui ela tem que necessariamente ser alcançável por meio do host comprometido. Tá? Então eu vou chamar numa porta aqui na 4444. Tá? Lembrando que aqui, por ter um firewall ali, para facilitar com que isso aconteça, né, de uma maneira mais tranquila, sem que a gente tenha que ficar testando porta a porta ali, a gente faz isso de uma maneira reversa, tá? De uma conexão reversa. Então, SOCKS5
reverso. Bom, SOX 5 aqui porque a gente quer que esse cara aqui, por meio do protocolo SOX, né, ele faça como se fosse um proxiamento, tá, de toda a requisição via rede que a gente fizer por meio da máquina do atacante, ela seja disparada daquela máquina lá, a qual tem conectividade com o domain controller, e aí sim a gente consegue conduzir os nossos ataques, tá, mesmo por meio da máquina do atacante, diretamente no domain controller. Mesmo nesse cenário aqui, a gente não tendo acesso ali diretamente ao domain controller por meio da máquina do atacante. Beleza, dito isso, a gente vai fazer o seguinte, então, ch.exe, esse aqui vai ficar no modo client, né? A gente vai buscar lá a máquina do atacante, 76, na porta 4444, tá? Eu quero que ele seja, né, dinâmico, ou seja, para toda conectividade que houver por meio de uma porta que eu vou definir aqui agora, que seria a porta, por exemplo, 8888, tá? SOX. Aí, por toda e qualquer requisição que eu fizer em localhost para a porta 888, para a minha máquina do atacante, ela vai ser diretamente encaminhada para a máquina na nossa máquina já comprometida aqui. E aí ela que vai dar conectividade para essa rede, a qual diretamente na máquina do atacante a gente não tem. Tá? Bom, para fazer isso, a gente vai configurar aqui o nosso querido Proxy Chains. E o Proxy Chains, para a gente configurar ele, é bem tranquilo, bem trivial. Proxy Chains, etc, VI, Proxy Chains. Aqui eu vou informar. Bom, o detalhe do Proxy DNS aqui ele é meio peculiar. Mas vamos lá, aqui eu vou informar a porta, né, na qual eu informei aqui no comando, que seria 888. O meu CALI, a essa altura do campeonato, ele já está escutando, né, conexões ali na porta 88, que será diretamente encaminhado lá para o nosso host alvo e a partir dele disparar a conexão. Tá? Eu vou deixar habilitado a questão do DNS aqui, por quê? Porque eu não configurei DNS na minha máquina direto. Tá? Como a gente está sem essa conexão direta com o DNS ali no caso do ambiente AD ali que a gente está testando, então eu vou deixar essa diretiva aqui devidamente configurada. Mas pode ser que ela dá problema, viu? Pode ser que ela dá problema. Se você já tiver o DNS setado corretamente na tua máquina, a recomendação é que você habilite isso aqui para que não exista conflito, tá? E para que funcione adequadamente o seu proxiamento, tá? Bom, aí basicamente, o que vai acontecer? Se eu fizer um Nmap aqui, tá? Na porta 88, né? Que seria pelo qual o serviço Kerberos nos responde. Se eu fizer ali diretamente, lá para o nosso domain controller, vocês vão observar que a porta está filtrada. Então, para demonstrar que agora sim a gente tem conectividade ali com o domain controller, o que a gente vai fazer? Vamos só se certificar ali da configuração correta. Eu comentei ali o DNS, né, para evitar problemas ali de conexão. Legal. E eu vou fazer o seguinte. Melhor. Proxy Chains. Vou deixar uns outputs só. O output só para efeitos de debug. Porta 88 menos ST 192.168.0.575.200. Legal, porta 80, muito provavelmente não tem nenhum serviço escutando na porta 80, mas na porta 88 o serviço Kerberos está ativo. Na condição da gente executar esse mesmo comando sem o Proxy Chains, ele não vai enxergar essa porta. Vou até colocar um menos PN aqui. E ele dá como filtrado, sendo que na realidade, agora com a configuração da Proxy Chains, a gente já tem conectividade. E aí, agora sim, a gente vai fazer o ataque do SRAP Roast. Users file, users.txt, home.lab. Bom, aqui temos um detalhe. Se a configuração de DNS ela não estiver adequada, tá? Não vai funcionar. Aqui eu tenho que informar o Proxy Chains, né? Frente, claro.
E aí ele, como eu falei, não vai funcionar por conta da configuração de DNS. No outro lado, se eu configurar esse cara aqui, proxy DNS, vou remover ele e agora sim eu vou disparar a requisição. E aqui a gente consegue extrair o hash de senha. É claro que esses pormenores assim, são muito importantes, porque assim, às vezes, conceitualmente falando, essas configurações, essas partes práticas, onde a gente extrai, às vezes tem algum problema, conseguiu extrair, não conseguiu extrair, por quê? Porque deu problema, às vezes DNS não deu certo e tal. Esse tipo de coisa, só na teoria a gente não pega, tá? Então por isso que é importante a gente sempre exercitar a parte prática ali também, para que a gente fique em dia com os nossos testes. Bom, um outro cenário que a gente poderia fazer seria o seguinte: a gente mata esse cara aqui, eu vou fazer um teste rápido. E aí a gente faz o seguinte: 92.168.0.200.175.200 home.lab, tá? A gente matou aquela configuração do DNS e agora vamos fazer um novo teste aqui e aí vocês vão ver que funciona. Funciona porque eu setei devidamente a requisição, a configuração do DNS lá. Bonitinho. Tá certo? Bom, então é isso aí. Acho que deu para ficar bem claro. Claro que depois disso aqui é tão simples quanto, né? O mesmo passo daqui. Copia o hash, cola dentro de um arquivo, joga no John e só correr para o abraço. Ou o John ou o Hashcat, é só correr para o abraço.